Aqui a gente vai falar um pouco sobre a verificação de sinais vitais, tá? Quando a criança ela vai no hospital. Na verdade, aquele processo que eu sempre expliquei para vocês, que logicamente é hemodinâmico, tá? A questão dos sinais hemodinâmicos, tá? Os sinais vitais são, logicamente, um funcionamento da alteração do funcionamento do nosso corpo. Então, assim, toda alteração do nosso corpo é através, logicamente, da verificação dos sinais vitais, tá? E logicamente a gente vai verificar como que tá alterações orgânicas, logicamente interna da minha criança, que é bem importante a gente verificar tudo isso, tá? Resumindo, tá? Processo hemodinâmico, tá? Que a gente já vem falando sobre esse processo há muito tempo, que é a verificação, logicamente, de sinais vitais. Então a gente vai verificar, logicamente, a temperatura, que é na parte axilar, da cavidade oral também a gente pode verificar, tá? Via retal e, logicamente, via lingual, tá? Que é bem interessante também. Pulsos, tá? A gente tem, logicamente, no pulso, tá? Na botálico, tá? No pulso botálico. Eu não sei se vocês sabem toda essa questão do pulso. Se vocês não souberem, depois vocês me perguntam, tá? Porque vocês, não sei se vocês sabem toda a questão da onde fica as artérias para verificar a questão do pulso, tá? Então, o pulso botálico, tá? O pulso radial, tá? E, logicamente, a carótida, tá? Que é bem legal. A respiração, logicamente, observar sempre o levantamento do meu tórax, tá? Para ter aquela questão da inspiração e expiração, tá? Da criança, para verificar, tá? A gente tem quando a gente vai verificar sinais vitais, tanto em adulto, a gente não fala que vai verificar a respiração, tá? A gente verifica o pulso e fica lá, vendo a respiração primeiro e depois a gente vê o pulso, tá? Que é bem interessante, tá? Locais que a gente vai verificar a pressão, logicamente, no braço, coxa, tá? E perna, tá? Da criança que a gente vai verificar. A temperatura, logicamente, valor normal para a criança é 35 a 37, tá? A criança pode chegar até 39, 40 de temperatura, que para ela tá estável, tá? Que é bem importante. Aqui são os sinais vitais, tá? Então aqui são, logicamente, com 18 anos, tá vendo? De 60 a 100, tá? Respiração de 12 a 20 e, logicamente, a pressão de 100, tá? A 140 mmHg. Então, do pulso aqui, tá vendo? Batimento de 60 a 100, respiração de 12 a 20 e, logicamente, mmHg, tá? Que é a pressão. Então, adolescente, ó, de 12 a 18, de 60 a 100, ó, tá vendo? 12 a 16 a respiração e, logicamente, de 90 a 110 a pressão arterial. Criança, tá? De 70 a 120, tá? 18 a 30, respiração de 80 a 110 de PA. Pré-escola, de 4 a 5 anos. Aqui eu não falei, é criança de 5 a 12, de 4 a 5, 80 a 140, respiração de 22 a 34 e, logicamente, pressão de 80 a 100, tá? Do 1 até os 3 anos, 90 a 150, tá? Frequência cardíaca, respiração do 24 até o 40 e pressão de 80 a 100, tá? Latente, tá? De 100 a 160 batimento cardíaco, de 30 a 60 e, logicamente, PA de 70 a 95. Isso daqui a gente verifica, tá? No monitor cardíaco, tá? Por exemplo, latente, recém-nascido e até as crianças de 1 a 3 anos, a gente verifica em monitor cardíaco. Se tiver, melhor ainda, tá? E, logicamente, recém-nascido, tá? 120 por 80, tá? Que na verdade é 120 até 80 batimentos por minuto, tá?
a respiração de 40 a 60 e logicamente PA de 50 a 70, que é bem importante, tá? A medida logicamente dos valores e da idade, tá? Da pressão. Então a gente tem do 0 até os 3 meses, tá? De 75 até 50, tá? A pressão dos 3 meses até os 9 meses, tá? De 85 a 65, de 9 meses a 12 meses, de 90 a 70, de 1 ano até 3 anos, tá? De 90 a 65, tá? Dos 3 até os 9 anos, de 95 a 60, tá? Dos 9 até os 11, de 100 a 60, dos 11 até os 13, de 105 a 65, tá? Que seria logicamente 100 por 60, tá? Dos 13 a 14, logicamente de 110 por 70. Mas isso depende muito da fisiologia do corpo da criança, tá? Aqui, logicamente, a permanência da criança na incubadora, tá? Que, logicamente, com ganchos, tá? De uma pesagem, tá? Que é criança prematura, que eles ficam, logicamente, para ver se ganhou ou não peso, que é bem interessante, tá? É aqui que a gente vê questão do peso, tá vendo? Se aumentou ou não, tá? Apesar do latente, que é muito importante, tá? Utilizar sempre balança infantil, tá? Ou, logicamente, a antropometria, lembra? Pra gente verificar a questão dos braços, do estômago, da cintura, né? Verificar o peso da criança, tá? Que é bem interessante, tá? Então, a de adulto é diferente, logicamente, de uma criança. Da criança é assim. Só com 5 anos que eles vão pra cá, tá? Que é bem interessante. Então, aqui a antropometria tá estrutural, tá? Então, a gente vai falar sobre, a gente vai medir, logicamente, a questão do comprimento da criança, tá? Que deve, logicamente, ser auxiliada, tá? Pelo pai ou pro enfermeiro, que hoje a gente tem, tá? Então a gente vai deitar a criança para medir, logicamente, na superfície plana, tá? Para ver quanto que ela tá medindo, logicamente, o comprimento da criança, o desenvolvimento dela. Isso é muito interessante, tá? Aqui a gente vai ver também para medir a altura da criança de 2 anos de idade, tá? Então a gente vai medindo, então a gente vai deixar ela em pezinha, tá? Dos 2 anos a gente já deixa em pezinho, que a gente já vê a estrutura, tá? Da antropometria estrutural, tá? Que a gente deixa lá como se fosse uma régua grudada na parede, e a gente pede para a criança, logicamente, virar a cabeça para frente, colocar logicamente os pés bem retinho, tá, para frente, e logicamente levantar um pouco a cabeça, não queixo totalmente, tá, que ele fique logicamente pro horizonte. Lembra, isso daqui é logicamente posição anatômica que a gente vai colocar a criança, tá? A gente vai medir também a questão do perímetro, tá, que cefálico, tá? Perímetro do crânio. Então a gente vai medir a questão, logicamente, do crânio, se está desenvolvendo, se está crescendo, tá? Então a gente vai medir, logicamente, o contorno da cabeça da criança, para saber se está bem ou não está bem, tá? Que é bem interessante. A criança precisa disso, tá bom, gente? Então a gente vai ver também a questão da sobrancelha, tá? Questão da orelha, tá? Questão da cartilagem, o peso, tá? Tamanho, que é muito importante, tá? Para ver se, principalmente, se a criança tem uma microcefalia ou uma hidrocefalia, tá? E aí eu pergunto para vocês que doenças são essas, tá? A micro e a hidrocefalia, tá? Aqui a gente tem o perímetro abdominal que a gente tem que medir, tá? Para saber que se está desenvolvendo, logicamente, principalmente os pulmões, auscultar, logicamente, os pulmões, logicamente, o coração, tá? O perímetro abdominal,
tá? Verificar se tem alguma anomalia, tá? Hepática, alguma alteração, que é muito importante, tá? Isso no nascimento da criança precisa se fazer, tá? A alimentação da criança, como está sendo a alimentação no hospital, se logicamente está sendo um leite materno ou se está sendo logicamente outra substância que é o NAM, tá? O leite. Então a questão do mamar, a questão logicamente de alimentação, a questão que essa criança está pegando o bico do peito, se a mãe está auxiliando a criança, então isso é muito importante, tá? Na questão da alimentação, principalmente a amamentar essa criança, tá? Então a gente precisa saber disso, tá? Se ele está evitando pegar os seios, tá? Se ele está descansando, se ele está dormindo, ou se ele está tendo uma alimentação artificial, tá? Por conta da prescrição médica, porque ela não pega, a criança não consegue pegar o pico do peito, se está ferindo, ou se ele tem alguma patologia como a sífilis, HIV, que não pode, não é? A mãe dá o leite materno, amamentar essa criança, tá? A amamentação, que ela não consegue fazer essa amamentação, e ali eles vão ceder logicamente um leite artificial ou logicamente do banco de leite se tiver, tá? A criança acima de 2 anos deve logicamente estimular logicamente o alimento sólido, comida logicamente não é saudável, tá? Liberado também pelo médico. A higiene, que a gente já falou um pouquinho, a higiene corporal, a gente tem que ensinar a criança logicamente a limpar o cabelo, não é? A questão das unhas, cortar as unhas, não é? A questão oral, do banho, cuidado, que é cuidado da enfermagem, que é o primeiro banho, que se chama banho de imersão, tá? Que é banho na banheira, tá? E banho de aspersão e banho de chuveiro, tá? Quando eles estão internados de 2 a 5 anos, quem dá banho são a gente, não é a mãe, mas tem muitas mães que gostam. E logicamente o primeiro banho do RN, quem dá é a enfermagem, que é o banho de imersão, tá?